Olá pessoal, eu sou Eduarda, nutricionista, e hoje eu vou falar para vocês como eu fiz para perder 20 quilos em 40 dias pós-parto. Primeiro ponto que a gente precisa começar falando é que durante a gestação a gente aumenta de peso na balança. O que isso significa? Significa que os ganhos podem ser variados e são variados. Um pouco é o peso do bebê, líquido amniótico, placenta, mais quantidade de sangue circulando, também um aumento em gordura, o aumento das mamas. Então, numa visão geral, o tanto que a gente engorda na gestação não necessariamente é um ganho em gordura. Falado isso, a gente sempre precisa pensar em quanto a gente ganhou realmente de gordura durante a gestação. Isso pode variar dependendo da pessoa e conforme a quantidade de exercícios que ela pratica durante a gestação. Agora eu vou contar a minha história que pode ajudar você nesse processo de gestação. Durante a minha gestação, eu já era estudante de nutrição, então eu cuidei muito da minha alimentação, principalmente no meu primeiro trimestre. Não que nos outros eu não tenha cuidado, mas no meu primeiro trimestre eu fiz questão de manter o meu peso estável. Eu engravidei, eu tinha 63 quilos, que é quase o meu peso atual. Eu fiz de tudo para no primeiro trimestre eu não ter ganhos muito grandes no primeiro trimestre. Então, até a 13ª semana, eu mantive o meu peso estável. Após isso, quando a gente entra no segundo trimestre, a gente precisa aumentar as calorias e a gente precisa ganhar peso na gestação. É muito importante para o crescimento do feto saudável e também para a manutenção do nosso organismo, para contribuir que a gestação seja saudável e ao mesmo tempo que não prejudique nem o feto nem a mãe com deficiência de nutrientes. Então, no segundo trimestre e no terceiro trimestre foi onde eu comecei realmente a ganhar peso, mas muito mais no terceiro trimestre. Até o final do 8º mês, eu não tinha ganhado muito peso, mas ali, perto do 9º mês, eu aumentei o meu peso exponencialmente e eu comecei a pesar 83 quilos. Então, só durante a gestação, eu tinha ganho 20 quilos. E assim que eu tive minha filha de parto normal, eu comento isso aqui nesse vídeo, eu faço relatos de parto, e eu acho que esse é um dos pontos que ajudam muito o corpo a voltar rápido, porque o próprio processo do parto normal faz com que o nosso corpo entenda que todo aquele sangue que a gente tinha extra, todo aquele peso que a gente tinha extra, a gente perde no momento do parto normal. Eu tive minha filha de parto normal e assim que ela nasceu, ela estava pesando 3,325. Então, parte do peso era ela. Um pouco era a placenta, que eu acho que devia ter pelo menos uns 2 quilos ali, pelo que eu vi. E também um pouco era a parte do líquido amniótico. Então perceba, se você está grávida e teve um aumento muito grande na gestação, pode ser que muito disso seja de líquido, placenta, o próprio bebê já pesa bastante. Então só nisso eu devo ter perdido uns 5 quilos. Mas na primeira semana pós-parto eu me pesei e eu tinha perdido 13 quilos. Só em uma semana. E eu ainda estava me sentindo bastante inchada na primeira semana, eu ainda sentia e via os edemas, assim, apertava e via a pele afundando, então eu estava inchada. Perceba, parte desse peso que eu perdi, na verdade, muito era inchaço. Um pouco era o bebê, e ao final dos 40 dias, como eu mostro na imagem, na capa do vídeo, eu já tinha voltado ao meu peso inicial da gestação. E o que fez com que eu voltasse ao meu peso rapidamente nesse processo? Primeiro hábito que me fez voltar ao peso, ter me cuidado durante a gestação. Durante a gestação eu me alimentei muito bem, com muitas frutas, muitos vegetais, hortaliças. Eu não restringia muito a minha alimentação, eu comia doce sim, mas eu cuidava muito para que a maior parte da minha alimentação fosse saudável. Isso fez com que eu não ganhasse muita gordura durante a gestação.
Segundo hábito que me ajudou muito a diminuir o peso na balança foi consumir muita água. Eu bebia pelo menos 3,5 litros de água por dia, tanto pela amamentação quanto pelo meu inchaço. Eu tinha que tirar muita retenção do meu corpo e eu não podia tomar coisas assim, chás mirabolantes, porque poderia afetar na amamentação da minha filha. Então eu fiz o básico, tomei bastante água. E isso fez com que a descida do leite fosse muito rápida. No segundo dia, a descida do leite já tinha acontecido. Terceira atitude que me fez baixar o peso: amamentar em livre demanda. A amamentação, ela consome muita energia da gente. E isso é importante, porque durante toda a gestação a gente vai acumulando uma porcentagem de gordura no nosso corpo, que é feita justamente para a gente poder amamentar o nosso filho. E aí o leite, ele é um leite mais gordo, um leite com mais gordura mesmo, e qualidade, né, nutricional no geral, porque você está tirando do seu próprio corpo e injetando no seu bebê, para ele ficar bem rechuchudinho, bem bolinha ali nos primeiros meses. Então, a amamentação, ela faz muita diferença na volta do peso da mulher para um peso que é o comum, né? Não um peso dentro do IMC normal que a gente fala. Então, a amamentação é primordial pensando em um déficit calórico adequado para você voltar ao seu peso ideal. Quarta atitude foi consumir comida de forma saudável, adequada e um déficit calórico adequado, que não afetasse a minha amamentação. Então, eu não fiz um déficit agressivo, mas eu mantive uma alimentação adequada, saudável, sem bolachinha, sem coisa docinho, sem coisas assim. Porque eu percebo que muitas mães, por conta da privação de sono no primeiro mês, acabam consumindo muito dessas coisas, tipo, bolachinha maisena, que eu sinto muita fome de madrugada, e acaba comendo ali de madrugada, o que piora, porque daí a pessoa não consegue perder o peso, porque tá sempre consumindo açúcar mesmo, sacarose, bolachinha, docinho, todas essas coisas, assim, elas aumenta a carga calórica da sua dieta e pode afetar no seu emagrecimento se você tem isso como objetivo. Quinta atitude muito importante: durante os 40 dias eu não pratiquei nenhum exercício físico, e muito mais do que os 40 dias, no primeiro ano da minha filha eu não pratiquei nenhum exercício físico. Isso foi muito ruim para minha mente, mas no puerpério ali, nos primeiros 40 dias, é muito importante a gente cuidar do corpo, repousar, porque o nosso corpo passou por um evento traumático, seja ele uma cesárea ou um parto normal. Então você não precisa ficar biruta assim, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, porque a própria amamentação e o cuidado com a sua alimentação podem ser seus aliados mais que perfeitos para o seu emagrecimento. Sexta atitude muito importante para eu voltar ao meu corpo, mais ou menos ali nos 40 dias, foi praticar o vácuo, para que a diástase da gestação fechasse o mais rápido possível. Eu já praticava durante a gestação o bracing, que é apertar o bebê no útero ali para manter a minha força pélvica. E também no pós-parto, eu ali com uma semana, eu passei a praticar o bracing, o vácuo, para que diminuísse ali a diástase. E a minha diástase fechou rapidamente. Em 3 meses, a minha barriga voltou ao normal. E falando em barriga voltar ao normal, eu tenho um vídeo aqui falando pra vocês o que eu fiz na minha barriga pra não ter nenhuma estria. E falando do futuro, eu tenho certeza que funcionou demais. Aqui eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo. E se vocês tiverem interesse, se inscreva aqui no canal. E é isso. Tchau!